tá na moda e eu tô vendendo muito esse rodízio de bolos. Então é claro que eu vim aqui ensinar para vocês a maneira que eu faço o rodízio de bolos. Olá, eu sou Michelle Santos e este é o meu livro de receitas. Alguém em alguma rede social sugeriu a ideia de rodízio de bolos. Eu não sei quem foi, mas eu recebi inúmeros pedidos das minhas clientes para fazer o tal rodízio de bolos. Então puxa dali, ajeita daqui e eu desenvolvi uma forma de fazer o rodízio de bolos com apenas uma receita de massa e uma receita de brigadeiro. Isso mesmo, com uma massa e uma lata de leite condensado, eu faço mais de 10 sabores de bolo e é hoje que você vai aprender a fazer dessa maneira. Lá no final do vídeo eu vou falar sobre preço, validade, conservação do produto, dicas de vendas, tudo o que você precisa saber para também vender muito essa tendência. Então vamos começar preparando a nossa massa de bolo. As quantidades dos ingredientes estão todas aqui na descrição do vídeo. É só clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. Um dos bolos do nosso rodízio é o Red Velvet, então eu escolhi por base do nosso rodízio a massa Red Velvet. Para começar, eu vou colocar aqui o vinagre no leite, dar uma leve mexida e esperar até talhar assim. Esse é o buttermilk da nossa receita. Para o Red Velvet, nós vamos colocar na batedeira a manteiga ou margarina e o açúcar e levar para bater até ficar bem cremoso. Eu vou passar essa receita rapidinho porque eu já ensinei aqui no canal e vou deixar o vídeo aqui embaixo caso tenha alguma dúvida. Eu não quero que esse vídeo fique muito grande. Enquanto bate a margarina com os ovos, nós vamos peneirar os ingredientes secos. E essa etapa de peneirar é muito importante. Verifica se está batendo direitinho e solta a mistura das laterais do bol da batedeira. Nós precisamos que fique bem cremoso essa mistura de manteiga ou margarina com açúcar. Enquanto isso, vamos colocando os ovos um a um. Agora, deixa continuar batendo e vamos terminar de peneirar os nossos ingredientes. Eu peneirei primeiro a farinha, agora eu vou peneirar o chocolate e, por último, o fermento. Na verdade, não tem uma ordem, foi a ordem que eu fui acrescentando, mas é importante que tudo esteja bem peneiradinho. Agora, mistura bem e deixa reservado, porque depois nós vamos juntar todos os ingredientes. A essência de baunilha eu coloco lá na mistura que está batendo e já posso desligar a batedeira. Vou raspar as laterais do bol para juntar toda a mistura no centro e vamos começar a misturar os outros ingredientes. Essa é a base do meu Red Velvet. Se fosse um Red Velvet normal, o corante já estaria nos ingredientes secos, mas como eu vou fazer mais de um sabor, eu não coloquei o corante. Vamos juntando aos poucos os ingredientes secos, junto com o creme com ovos e açúcar e o buttermilk, e mistura muito bem para garantir que não vai ficar nenhum pouquinho de farinha sem ter sido misturado. Vamos juntando assim os ingredientes aos poucos. Não coloca tudo de uma vez, pois vai ficar muito pesado e não vai misturar da maneira correta. Esse bolo precisa de paciência e calma no preparo. Então, mistura tudo direitinho até ficar bem homogêneo. E depois nós vamos dividir o bolo para fazer os nossos sabores. Como não é a primeira vez que eu estou adaptando essa receita, eu já sei o peso da minha massa e eu sei que eu consigo dividir ela em 4 porções de 175 gramas. Mas se você não sabe, pesa a massa inteira e depois separa. Se você for usar essa minha receita, é claro que ela vai dar as mesmas 4 porções de 175 gramas. Então, é só separar as porçõezinhas assim dessa maneira para começar a saborizar os nossos bolos. Um deles vai ser o de baunilha e já está pronto, então é só passar do bol direto para a forminha. Cada porção de massa vai ter 175 gramas e essa quantidade de massa cabe exatamente nas forminhas que eu vou utilizar, gerando 5 fatias em cada uma das forminhas. Então, é super top para fazer. Na primeira, eu vou acrescentar o corante, que vai ser o meu bolo Red Velvet. O sabor vai ser o que já está na massa, que é esse sabor de baunilha com um leve toque de chocolate e a coloração vermelha adicionada ao corante. Na segunda porção, eu vou acrescentar o
Nesquik ou qualquer sabor de morango que você queira e vou misturar muito bem para o meu bolo ficar rosinha e com sabor de morango. Esse bolo Nesquik é diferente e fica uma delícia, então não deixe de experimentar. E por último, eu vou misturar chocolate na quarta porção que sobrou. Agora, nós temos aqui 4 sabores de massa para os nossos bolos. Mas, Mi, é muito pequenininho. Vai dar certo isso? Claro que vai dar certo, gente. Fique tranquilo que nós vamos conseguir fazer 4 bolos deliciosos. Para isso, eu vou utilizar essa forminha pequenininha aqui. É uma forminha de bolo inglês, nas medidas de 16 por 7 por 5. Inclusive é a forma que eu utilizo para fazer caseirinhos. Então, se parar por aqui, você já tem 4 sabores de massa para fazer seus caseirinhos. É ou não é muita dica boa nesse vídeo? Então, já aproveita agora para deixar o seu like no vídeo. É a melhor maneira de me agradecer. Compartilha nos grupos de família, grupo de WhatsApp, Facebook e nas suas redes sociais. Assim, você me ajuda a ensinar essas receitas para mais pessoas. E se ainda não está inscrito, claro, se inscreve no canal e marca o sininho para não perder as próximas novidades. Vem muita receita boa e você não pode perder nenhuma. E enquanto eu vou colocando a massa nas forminhas, eu quero convidar você a participar de um curso que eu estou desenvolvendo. É o curso de mini confeitaria, pois durante os últimos tempos eu tenho feito várias receitas reduzidas para conseguir agradar individualmente os meus clientes. E eu quero presentear você com esse curso totalmente grátis. Para isso, basta se inscrever no canal e marcar o sininho, pois quando chegarmos a 100 mil inscritos, eu vou liberar o curso gratuitamente aqui para você. Não é incrível? Então já se inscreve aí e marca o sininho para receber a notificação. E enquanto isso, eu enchi todas as forminhas de bolo. A última que estava no bowl que a gente não pesou, você pode ver aqui que ficou com a mesma quantidade de 175 gramas. Então, nós temos 4 bolinhos exatamente iguais. Agora é só levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por uns 30 a 35 minutos, dependendo muito do seu forno. Mas o importante é espetar o palitinho para ver quando o bolinho já está pronto. E enquanto os nossos bolinhos assam, nós vamos preparar os recheios, é claro. Eu só uso leite condensado caseiro, então eu já faço na hora que eu vou fazer a receita. É só colocar no liquidificador meia xícara de água fervendo, 1 xícara de leite em pó e 1 xícara de açúcar cristal. Bater por uns 2 minutinhos e está pronto o leite condensado caseiro. Não precisa fazer com antecedência e deixar na geladeira se for para fazer alguma coisa que vai aquecer. Se não, deixa na geladeira que ele vai ficar ainda mais cremoso. Agora vamos preparar o brigadeiro que vai ser a nossa receita base. Eu coloquei aqui o leite condensado e a manteiga ou margarina de sua preferência. Dei uma misturadinha e vou levar ao micro-ondas por 3 minutos. Enquanto isso, vamos espiar os bolinhos e olha como estão crescendo. Esses bolinhos ficam deliciosos e muito fofinhos, então vale a pena fazer essa receita. E vamos misturar bem o nosso leite condensado. Depois desses 3 minutos, vamos voltar ele ao forno de 1 em 1 minuto, mexendo sempre. Normalmente eu coloco umas 4 vezes de 1 minuto, 1 minuto, tira, mexe, mais 1 minuto, tira, mexe, mais 1 minuto, tira, mexe, até que o doce pegue essa consistência mais firmezinha. Aí, nesse momento, eu acrescento o creme de leite. Por quê? Porque o creme de leite deixa mais mole a receita e demora mais tempo para pegar ponto. Se colocar assim no meio do tempo, o ponto do doce fica pronto mais rápido. Agora eu volto essa mistura ao micro-ondas de 1 em 1 minuto novamente, por mais uns 3 ou 4 minutos, mexendo sempre até que ele fique com a consistência de doce. O ponto perfeito para fazer os recheios é o ponto de brigadeiro mole, que é esse aqui. A gente passa a espátula e o doce não retorna com tanta facilidade. Não é o brigadeiro de enrolar, é o brigadeiro mole. Agora eu vou pesar o meu brigadeiro para saber quantas gramas de recheio eu tenho e para poder dividir nos sabores que eu vou utilizar. Eu tenho aqui 600 gramas de recheio, o que é ótimo, pois vai servir para rechear todos os meus bolinhos. Então, com uma receita de massa e uma receita de brigadeiro, nós temos mais de 10 sabores de bolo. É incrível.
Eu vou separar 2 porções com 150 gramas, que é onde eu vou fazer os recheios de chocolate e de morango. Vou separar outras porções menores também. Eu vou deixar uma porção pequena com 100 gramas, que é o que eu vou usar para fazer o beijinho, misturando o coco ralado. A vantagem de fazer assim é que a gente tem vários sabores com apenas uma lata de leite condensado, ou seja, com uma receita de brigadeiro eu faço diversos sabores. Esse último eu vou deixar e eu vou misturar o ninho, pois dele eu vou fazer um recheio de ninho para o bolo Red Velvet e vou transformar depois num recheio de choconinho para utilizar no Red Velvet também. Então, ao todo, teremos 5 recheios diferentes. Na verdade, teremos 7 recheios diferentes, pois eu vou pegar o doce de leite e ainda acrescentar ameixas, mas isso depois a gente fala. Nesse aqui eu vou acrescentar o chocolate em pó e eu estou utilizando o 32% cacau. Você pode usar o de sua preferência, mas quanto mais escurinho ficar, melhor. Nesse aqui eu vou acrescentar o Nesquik ou qualquer pó sabor morango que você queira. Vou misturar bem também para ficar bem homogêneo e por último vou misturar o coco ralado nesse aqui. Assim, nós temos 4 sabores de brigadeiro para começar a preparar os nossos bolos. Mas antes, deixe esfriar bem, pois trabalhar com recheio quente não é legal. Eu vou deixar os recheios esfriando aqui ao lado, e enquanto isso vou desenformar os meus bolinhos. Eles já estão mornos, não pode desenformar muito quente, pois eles quebram com facilidade. Então, para desenformar, é só sacudir a forminha que o bolinho já está solto. Vira na mão e já está desenformado. Essa massa desenforma super bem, então você não vai ter problema para tirar eles da forma. Agora vamos deixar os bolinhos todos esfriando também. É bom que eles estejam bem frios na hora de cortar e rechear. Para cortar o nosso bolinho, é só passar a faca assim no meio dele, depois de um lado ao outro para que fique todo parelhinho. Mas não se preocupe, se não ficar perfeitamente reto, não vai fazer tanta diferença no resultado final das fatias. Agora, com uma forma forrada com um plástico, a mesma forminha onde assamos os bolos, vamos colocar uma das metades e molhar com uma calda de leite condensado. A calda de leite condensado é aquela que você coloca a mesma proporção de água e leite condensado. Na metade do bolo, eu vou colocar o brigadeiro de morango. Não vou colocar todo, vou colocar metade do brigadeiro de morango. Então, na outra metade, eu vou colocar outro sabor. Assim, com um bolinho, nós temos 2 sabores. Nessa outra metade, eu vou colocar o brigadeiro para fazer o meu bolinho sensação invertido. Não sei se alguém já faz, eu faço e vende muito esse bolinho sensação invertido, que é a massa de morango e o recheio de chocolate. Na segunda parte da massa, vamos molhar também com a calda de leite condensado e colocar por cima dos recheios, fechar bem com o plástico e levar ao freezer até endurecer. E vamos assim recheando os outros bolinhos. É importante levar no freezer, então deixa lá enquanto vamos recheando os outros. Agora é só cortar os bolinhos e vamos recheando todos eles. Esse Red Velvet eu vou rechear com o creme de ninho. Então coloco o Red Velvet assim na forminha, com um plástico para facilitar depois, molha bem com a calda de leite condensado e vamos colocar parte do nosso brigadeiro de ninho aqui. Eu vou espalhar com a faca porque eu não quero que grude farelos na espátula, pois eu vou utilizar para transformar esse recheio de ninho em um recheio choconinho. Vamos espalhar o brigadeiro de ninho sobre a massa Red Velvet, assim até a metade. Pegar uma parte do brigadeiro de ninho, colocar assim em um outro pote e misturar chocolate nele. Assim, nós vamos ter um recheio choconinho. Já podia ter separado antes, sem problema nenhum, mas como era uma porção bem menor, eu preferi deixar para misturar assim na hora, na quantidade necessária. Agora, é só colocar na outra metade do Red Velvet, porque Red Velvet com recheio choconinho fica uma delícia e quase ninguém vende essa variação de sabor. É um dos mais pedidos pelas minhas clientes, porque além de delicioso, é super diferente. Agora vamos polvilhar o leite ninho por cima, das 2 partes do recheio. E acredite, esse leite ninho polvilhado assim no recheio fica uma delícia. Agora vamos molhar a outra parte do bolo e virar assim para colocar em cima do recheio. Fecha e leva ao freezer para deixar congelando.
Enquanto isso, vamos preparar o nosso bolo com a massa branca, que não é tão branca, porque como é a base Red Velvet, ela levou um pouquinho de chocolate, mas não tem problema, fica uma delícia da mesma maneira. Vamos molhar o bolo com a calda de leite condensado, misturar aqui o meu doce de leite caseiro, que eu já ensinei aqui no canal. Se você ainda não viu essa receita, eu vou deixar o link lá no final do vídeo e também aqui embaixo na descrição. Eu vou colocar o doce de leite em 2/3 da minha massa, porque aqui eu vou fazer 2 sabores com recheio de doce de leite. Isso mesmo, essa massa vai ter 3 sabores. Eu tenho aqui algumas ameixas que eu deixei de molho no rum quando eu comecei a fazer a receita. Eu vou picar essa ameixa e colocar em parte do nosso doce de leite. Assim, eu vou ter um bolo de doce de leite com ameixas. O sabor do rum fica bem suave e não tem problema nenhum de ser consumido por crianças ou por quem não bebe. Mas se você achar que não deve colocar, não tem problema, pode fazer uma calda de açúcar e deixar as ameixas de molho nela também. Vou colocar ameixas em 1/3 do meu bolo, a canela no restante do doce de leite. E aquele pedacinho ali que não tem recheio, eu vou rechear com o beijinho, pois vai ser o meu bolo beijinho, que é o bolo de baunilha com recheio de coco. Esse é o bolo beijinho que faz sucesso também. Então aqui nós temos 3 sabores de bolo com esse bolinho assim pequenininho. Vou molhar a outra parte da massa com a calda de leite condensado, fechar aqui o bolo, cobrir bem com o plástico e levar ao freezer também para endurecer. E o último bolinho, que é o de chocolate. Então vamos cortar da mesma maneira ao meio, colocar em uma forminha com um plástico assim por baixo e vamos molhar com a calda de leite condensado. Em 1/3 do bolo eu vou colocar o beijinho para fazer o bolo prestígio, que é bolo de chocolate com recheio de beijinho. O bolo prestígio faz muito sucesso, então é sempre bom ter umas fatias deste sabor. No restante da massa eu vou colocar um pouquinho de brigadeiro e também um pouquinho de morango, então vai ser mais um bolo com 3 sabores. Na metade aqui eu vou colocar o de brigadeiro e na outra pontinha eu vou colocar o de morango para fazer o nosso bolo sensação, que é bolo de chocolate com recheio de morango. Com essa massa e essas receitas, nós conseguimos fazer uma diversidade incrível de bolos e sabores. Então, aproveita bem esse vídeo que eu estou fazendo com muito carinho para vocês. Vamos molhar a outra metade da massa, colocar por cima do recheio e levar ao freezer para endurecer. É bom deixar o bolo ficar bem firme antes de cortar. Aqui eu deixei uns 45 minutos no freezer, mas depende de cada freezer. Para cortar é só soltar do plástico, fazer uma marcação assim de 2 dedos e cortar os nossos bolinhos. A fatia do meio vai ficar com 2 sabores, o que é incrível e os clientes amam. Chega a dar briga para ficar com essa fatia de 2 sabores. Então, vamos cortando assim, marcando 2 dedinhos e cortando as fatias. A faca vai acabar ficando melada, mas eu tenho um truquezinho para você resolver esse problema. Limpa o excesso de doce e coloca de molho assim em um copo com água fervendo, pois a faca quente ajuda a dar um acabamento melhor do seu bolo e também evita que fiquem com farelos grudados no recheio. Então, se você quiser cortar assim com a faca quente, vai ficar muito melhor os seus bolos. E essa parte com 2 recheios não é problema, pelo contrário, é bem concorrida essa fatia. Agora, para embalar, nós vamos colocar o lado do recheio mais bonito assim em contato com o plástico. Vamos dobrar os 2 lados maiores do plástico e dobrar as pontinhas também, para fazer como se fosse um pacotinho. O tamanho desse plástico eu não sei porque eu não medi. Eu peguei um saquinho plástico e cortei em 3 pedaços. Esse mesmo saquinho, que na verdade não é um saquinho, que é uma folha plástica que eu usei para forrar as formas. Eu cortei ele em 3 pedaços de acordo com o tamanho das minhas fatias. Então você tem que ver um plástico que vai caber a sua fatia. E vamos embalando assim todas as nossas fatias como se fosse um presentinho, dobrando as pontas e colando com uma fitinha. Se você não tiver ou não encontrar essas folhas plásticas para comprar, você pode também comprar aquelas embalagens que são saquinhos pequenininhos e cortar ao meio para abrir e embalar nelas da mesma maneira. O importante é ter os seus bolos embalados individualmente dessa maneira,
que vai ficar perfeito para colocar na sua embalagem de rodízios de bolo. E antes que alguém diga que isso não é rodízio de bolo, ou que acha que deve se chamar com outro nome, ou que serve como kit de degustação para bolos de noivas, ok, tudo isso é válido. Porém, quando os clientes me pediram rodízio de bolos porque estava na moda, eu fiz assim e eles amaram. Então, bora lá montar o nosso rodízio de bolos. Eu já embalei todas as fatias de bolo. Vou terminar essa última aqui da mesma maneira. Embala, dobra as pontinhas e cola com uma fita como se fosse um presentinho. E depois dos nossos bolos todos embalados, nós temos que etiquetar colocando os sabores. A receita rendeu 20 fatias de bolo. É importante ter o sabor de cada bolo, pois a cliente vai esquecer. Até eu esqueço quais são os bolos que eu tenho se não tiver com etiquetinha. Imagina a cliente que está comprando e vendo esse tanto de bolo pela primeira vez. Então, etiquete todos os seus bolos com o sabor. Você pode também colocar a validade. Eu não costumo colocar, pois esses bolos eu vendo diretamente para cliente que eu sei que vai consumir no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. São clientes que já estão acostumadas com os meus produtos e sabem a validade. Mas se você quiser, coloque também a validade no seu bolinho, principalmente se for vender para pessoas desconhecidas. E depois de etiquetar todos os bolinhos com os sabores, vamos começar a montar as nossas caixinhas. Eu vou usar duas embalagens, uma caixinha e uma bandejinha bem simples. Na caixinha eu vou colocar um papel crepom no fundo para dar sustentação aos bolinhos e deixar ainda mais bonito. Essa caixinha é para ser presenteável, então vamos acomodando assim os bolinhos na caixinha, lado a lado, para que fiquem bem bonitos e organizados. Nessa caixinha cabem 8 fatias e fica perfeito para um presentinho. Inclusive, é uma ótima dica de lembrancinha de Natal ou presente de amigo secreto. Agora, para consumo diário, como é o que as minhas clientes têm pedido, eu faço nessa bandejinha de papelão, que se torna muito mais barato. Eu acomodo aqui as fatias de bolo, que podem ser 9 ou 12 fatias, dependendo do pedido da cliente. A maioria das clientes até agora me pediram com as 12 fatias, então fica perfeito, porque com uma receita eu consigo montar uma caixinha e também uma bandejinha dessas. Top! Agrada a todos os gostos. Essa bandejinha é para ser simples mesmo, então é só colocar no saquinho, colar com fita e está pronto para entregar para cliente. Não precisa frescura. A embalagem presenteável é a caixinha. Então vamos falar agora sobre preço, validade e outros detalhes top. É super fácil calcular o preço, pois eu tenho uma receita de brigadeiro e uma receita de bolo. Então, cada fatia saiu para mim aproximadamente R$1, pois umas são mais caras e outras são mais baratas. Porém, eu fiz uma média e coloquei todas como preço de R$1 por fatia. E para calcular o valor de cada rodízio é só multiplicar, no caso, as 8 fatias da caixinha vezes 3. Nisso eu vou chegar a um valor de R$24. Mas o preço dessa caixinha, que é R$6, eu vendo esse kit por R$30. A caixinha encarece um pouco esse produto. Então, eu fiz o outro kit para um consumo diário, que é o que as clientes mais têm pedido. Aqui nesse kit são 12 fatias vezes 3, que é como calculamos a receita, e chegamos a um valor de R$36. Eu vendo esse kit por R$36. Sim, pois essa embalagem é super barata. Essa bandejinha custa 18 centavos. Então não há necessidade de eu incluir esses 18 centavos no preço, pois eu fiz uma média cobrando R$1 por fatia e algumas fatias acabaram custando menos que isso. Então, já está incluído os 18 centavos da bandejinha. Agora, é só tirar as fotos mais bonitas que você puder e vender muito essas delícias. Esse rodízio de bolos estourou e está sendo sucesso na internet. Aproveite, faça, tira boas fotos, posta no seu Instagram, posta no Facebook e vende muito essa novidade. Mas não perde tempo, porque se você demorar para vender, alguém vai vender para os seus clientes. E se gostou do vídeo, não sai daí sem se inscrever no canal. Vem muita coisa boa por aí, inclusive um curso grátis. Você não pode perder. Deixe o seu like, que é a melhor maneira de me agradecer pelas receitas. E não esquece que vem mais receitas por aí. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.